Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado aí por todo o mundo, saudações vascaínas. Como é habitual, eu faço de praxe, vocês já estão acostumados. Agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo aqui conosco, seja postando o seu comentário, seja enviando a sua crítica. Muitíssimo obrigado. A você que não é inscrito aqui no canal ainda, fica o convite, se inscreva, faça parte deste grupo de vascaínos. Ativem o sininho para vocês poderem receber as notificações referentes ao conteúdo aqui do canal. Lembrando, o grupo do WhatsApp está a todo vapor. Deixarei na descrição deste vídeo o link do WhatsApp lá. Só clicar que automaticamente vocês serão redirecionados para o grupo do WhatsApp. Bem, meus amigos, segundo vídeo de hoje, conforme combinado, vamos falar só de futebol, que é o interesse majoritário aqui dos inscritos. O Vasco hoje fez um jogo treino com a Portuguesa da Ilha, no CT do Almirante, lá em Vargem Pequena. O jogo foi 5-2 para o Vasco, gols do Raul, o Erlen, Felipe Bastos, Valdívia e Lucas Mineiro. O Vasco que entrou em campo com duas alterações com relação à equipe que enfrentou o Palmeiras no último final de semana. A gente começou na lateral esquerda com o Danilo Barcelos no lugar do Henrique. O Henrique que sentiu uma lombalgia. A gente também teve outra mudança, que foi o Thales Magno no lugar do Valdívia. Então, portanto, a equipe titular começou assim: Fernando Miguel, Pikachu, Henriques e Castan, Barcelos, Raul e Richard, Marquinho, Bruno César, Marrone e Thales. Essa foi a equipe titular hoje. Com relação ao jogo, o resultado é o que menos importa. A gente vai traçar alguns paralelos aqui, uma vez que a equipe teve posturas distintas. No primeiro tempo atuou uma equipe titular, depois no segundo tempo o técnico Vanderlei Luxemburgo trocou os 11 jogadores e colocou a equipe reserva. Com relação à equipe titular, segue aquele marasmo no meio-campo do Vasco, toques burocráticos de um lado para o outro. Richard e Raul, mesmo o Raul tendo feito o primeiro gol da partida hoje, é um jogador que se limita a destruir e fazer passes laterais. Com relação à criação, o Vasco precisa de um camisa 10. Tenho repetido aqui sistematicamente. Marquinhos como terceiro homem no meio-campo não dá certo. É muita dificuldade na criação. O Vasco não consegue colocar 5 passes. E novamente a saída para o Vasco neste jogo treino foram as bolas paradas. Vários gols foram originados de bolas paradas. O Bruno César também deixou a desejar na parte de criação. Muito se fala aí que o Vasco precisa de um atacante, mas não é apenas de atacante. O Vasco precisa também de um meia de ligação para levar essa bola ao ataque. O Vasco tem um jogo muito centrado pelas laterais do campo. Hoje, com a entrada do Thales Magno, o Vasco fez muitas jogadas pela esquerda. Thales Magno atuou pela esquerda e o Marrone pelo lado direito.
O Vasco, que sistematicamente tinha, quando o Rossi estava atuando, opções de jogo ali pela lateral direita. Agora o Vasco anda atacando mais pelo lado esquerdo, lá hoje com o Thales Magno e também com o Danilo Barcelos. Conforme eu falei aqui no começo do vídeo, o Henrique ficou impedido de atuar devido a uma lombalgia. E pelo incrível que pareça, Barcelos fez um ótimo jogo treino. Me arrisco a dizer aqui que foi o melhor jogador do Vasco, da equipe titular, nesta atividade. Deu um belo passe para o Raul fazer o primeiro gol da equipe titular. Chegou várias vezes na linha de fundo, criando boas jogadas lá com o Thales Magno. E melhorou muito na parte que tangencia o fundamento do cruzamento. Então, ele foi bem. O Danilo Barcelos deixa muito a desejar na parte defensiva, mas teve uma atuação boa. Se fosse sempre assim, desta forma, com relação a essa lacuna que a gente tem que preencher de atacante, não gosto dessa escalação do Vasco. O Vasco sem atacante, ao meu ver, o menino Thiago Reis deveria ser titular dessa equipe. Rapaz, sempre quando entra, dá conta do recado. Não tem como a gente dizer se ele é capaz ou não é capaz, porque oportunidades não são dadas a este atleta. E eu gostaria de ver esse rapaz aí no ataque do Vasco. Me chamou a atenção também, mais uma vez, foi os volantes do Vasco. Muita dificuldade, um jogo burocrático. Assim, em termos de trabalho de bola, depois no segundo tempo, quando entrou o Felipe Bastos e o Andrei, que são dois jogadores que não têm vergonha de jogar feio, erram muito sim, mas chutam de qualquer distância e sempre são jogadores perigosos aí em termos de chute e de tentativas ao gol. Meus amigos, a gente precisa de reforços. A gente precisa pelo menos de mais 2 jogadores, seja para colocar ali no meio campo, para poder levar essa bola até o ataque. Essa forma como o Vasco joga, explorando bolas paradas, repito aqui, a bola parada ela é um recurso. O Vasco não deve usar a bola parada em demasia. Inclusive o técnico Vanderlei Luxemburgo proibiu a gravação hoje da Vasco TV em bolas paradas. A gente nem sabe como que saiu alguns gols do Vasco aí, que foi em jogadas de bola parada. E o Vasco precisa de um atacante. Enquanto esse atacante não chega, eu creio particularmente que o Thiago Reis deveria ser titular. E outra coisa, destaque também para o Valdívia, que fez um gol de Messi. Pegou a bola do meio campo, foi driblando, ali na ponta direita, fez uma fila, um carnaval, fez um golaço. É um jogador que não tem como ser reserva nesse time do Vasco. É o jogador mais lúcido que o Vasco tem em termos de ataque, de distribuição de jogo, de tentar alguma coisa, até em chutes. Então Valdívia não pode ser banco. Não pode ser banco nem para Marquinhos e nem para Bruno César. Tem que dar um jeito aí do Valdívia jogar, do Thiago Reis jogar, porque são 2 atletas que, ao meu ver, poderiam ajudar muito a equipe do Vasco. E continuo aqui com as minhas restrições com relação ao Raul. Acho que o Andrei tem vaga nesse time do Vasco aí, que ele coloca qualquer volante desse que o Vasco tem hoje no bolso.
né? Mas, conforme eu estou falando, me preocupa essa dificuldade que o Vasco tem para poder criar jogadas. No aspecto defensivo, o Castan sempre seguro de si, Fernando Miguel também. Vou abrir um parêntese aqui, precisamos de um goleiro reserva para o Fernando Miguel. Sidão é um goleiro que chama gol, tomou 2 gols hoje. O Henrique está dando conta do recado, mas em termos defensivos a gente nem pode falar tanto assim, porque essa equipe da Portuguesa é pobre em termos ofensivos. Mesmo assim, o Vasco tomou 2 gols. Fica um sinal de alerta aqui para que isso não venha acontecer na partida contra o CSA. Com relação à programação do Vasco, o Vasco vai treinar amanhã na parte da tarde, treina na parte da manhã no sábado e logo depois viaja para o Espírito Santo já para enfrentar a equipe do CSA. A equipe do CSA que por enquanto não fez gols, jogando longe dos seus domínios. Então o Vasco tem que aproveitar essa situação aí do ataque do CSA, que deixa muito a desejar, ir para cima e vencer essa partida. Então, meus amigos, esse foi o resumo do dia. O jogo treino aí do Vascão, 5-2. Mais importante, repito aqui, do que o resultado é a gente continuar dando prioridade para a parte física, tática, técnica. E estamos juntos, meus amigos. À medida que as notícias forem saindo, viemos aqui para poder gravar mais um vídeo. Vascão neles e estamos juntos. Vasco!